Bom dia, mais um dia lindo de sol, uma sexta-feira debaixo da graça, da misericórdia e do amor do nosso Deus. Nós estamos aqui para o nosso devocional número 19, devocional Florescer, e vamos continuar ainda falando sobre fraquezas. Começamos ontem esse devocional falando a respeito de como Deus usa as nossas fraquezas para que a nossa fé seja comprovada e que possamos experimentar o poder sobrenatural de Cristo nas nossas fraquezas. Então, a nossa fé é comprovada e recebemos o poder sobrenatural de Cristo quando reconhecemos que somos fracos, como disse Paulo. Quando sou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Temos que ser muito humildes para reconhecer que somos fracos, que somos dependentes de Deus. Não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, nós dependemos da força de Deus para viver. E hoje nós vamos então continuar falando sobre as fraquezas e podemos entender, como falamos ontem, que há uma intimidade com Deus que nós só conseguimos experimentando os nossos momentos de fraqueza. Há coisas sobre Ele, sobre Deus, que nós descobrimos somente nessas horas. Nós vamos conhecendo a Deus. O Salmo 23, ele fala a respeito dessas fraquezas. Acho que o momento que mais nós nos sentimos fracos são nesses momentos relatados por Davi. O Salmo 23 diz assim mesmo: quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 23, versículos de 3 a 4. Davi sabe o que é passar pelo vale da sombra da morte e tempos de escuridão e trevas. De vez em quando é mais ou menos assim que nós sentimos quando andamos, né? Eu saí esses dias, precisei sair. E quando você anda na rua, tem um ar, né? Uma atmosfera de morte. E muito estranho, você se sente estranha saindo de casa, parece que você está cometendo um erro que merece a morte, algo muito estranho. Mas Davi, ele não disse: Senhor, me livra dos meus inimigos. Ele disse: bem aqui, com a morte e meus inimigos me cercando, o Senhor está comigo. O Senhor está em comunhão comigo, me alimentando e criando intimidade comigo nesse lugar de fraqueza e dependência. E eu acredito que é exatamente esse salmo e esses versículos, eles demonstram o que nós estamos vivendo nesses dias. No vale da sombra da morte, onde vemos muitas pessoas morrendo e o inimigo invisível atacando as pessoas sem saber como e da onde ele vem. Mas é importante, o princípio que está por detrás desse salmo é saber que mesmo nesse vale
mesmo com um inimigo nos cercando, Deus está conosco. Deus é um Deus presente e Ele está conosco. E isso, esse tempo de clausura, como eu digo, tempo de caverninha, nós estamos criando uma intimidade com Deus e também uma independência. Quando saímos do vale da sombra da morte, quando emergimos do fundo, o que acontece? O que acontecerá depois que nós sairmos desse período de clausura, desse período de quarentena? Temos uma noção da permanente presença de Deus, que mudará para sempre a nossa forma de encarar as situações impossíveis da nossa vida. É nisso que nós estamos sendo firmados, na fé, numa fé que descansa, na confiança que nós temos em Deus, que mesmo passando pelo vale da sombra da morte e das trevas e com o inimigo nos cercando, nós vamos ter certeza que Deus está sempre conosco. E é isso que está sendo gerado, essa dependência, essa intimidade, essa confiança, nós levaremos para depois. Porque o que nós estamos vivendo, nunca ninguém pensou que iria viver. Mas o que Deus está gerando de dentro para fora em nós, vai servir para os nossos próximos tempos, tempos de fraqueza, tempos de impossibilidade. A plena certeza e convicção que nós temos um Deus presente que anda conosco no meio do vale, que dissipa as trevas e senta conosco, mesmo quando o inimigo está nos cercando. Ele tem comunhão conosco. Sabemos que Ele está conosco, saberemos que Ele está conosco nas profundezas. Isso diminui a pressão, a ansiedade e assumir riscos. Simplesmente temos uma fé mais forte e mais profunda. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós sabemos que Ele está conosco nas profundezas e isso tem diminuído a pressão, a ansiedade e o medo. E nós temos então uma fé mais profunda e mais forte no nosso Deus. Nossas raízes estão firmemente estabelecidas na revelação do Pai, que nunca nos deixa. De um Deus que não nos abandona no meio das nossas dificuldades. Quando Cristo, aquele que nos justifica, aperfeiçoa a nossa fraqueza, aperfeiçoa a sua força na nossa fraqueza, podemos até cair, mas nunca ficaremos caídos, pois Cristo é aquele que nos levanta, é o que nos leva e é que nos guia para fora dos nossos desertos e usa as nossas fraquezas para nos fortalecer nele. Se não deixarmos Deus aperfeiçoar a sua força em nossas fraquezas, não teremos capacidade para terminar esta corrida que está proposta, essa jornada em que nós estamos vivendo, não sabendo o dia de amanhã, mas sabendo que nós temos um Deus presente hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Por isso precisamos deixar que Deus aperfeiçoe a sua força na nossa fraqueza, para sermos capazes de sair bem e muito bem nessa jornada e ajudarmos pessoas que possam estar caídas no meio do caminho. Nós precisamos considerar para isso a parábola do semeador. Quando Jesus explicou a parábola aos discípulos, ele disse que a semente era a palavra e o solo representava os diferentes tipos de pessoas ou os diferentes tipos de corações. E ele falou sobre o solo pedregoso, a semente que caía em terreno
pedregoso, no meio das pedras. E esse solo pedregoso representa pessoas que, como a semente da palavra é lançada num terreno pedregoso, eles ouvem a palavra e logo que recebem com muita alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, por ter caído entre as pedras, permanecem pouco tempo, pois quando surge uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo eles abandonam. Que não seja assim comigo e nem com você. Muitas pessoas estão se achegando a Deus nesse tempo. Muitas pessoas estão lendo a palavra de Deus, orando. Eu espero que quando tudo isso passar, a sua fé seja mais firme e a sua intimidade com Deus seja mais profunda, a ponto de não passar na sua cabeça em abandonar Deus ou abandonar a sua palavra. O solo pedregoso é uma metáfora perfeita para ilustrar pessoas que nunca aprenderam a abraçar as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades e acabam novamente dependendo das suas próprias forças e por isso ficam endurecidas e resistentes ao evangelho do reino. E a construção de raízes que Deus quer fazer em suas vidas. Abandonar o processo de florescimento fará com que a próxima estação que tiver que passar, se as perseguições, se as dificuldades, se alguma calamidade chegar, essa pessoa não irá resistir, porque não permitiu que o Senhor fortalecesse a sua vida e também criasse um sistema de raízes firmes e fortes. Por isso, a primeira vez que Deus permite as dificuldades que são inevitáveis e perseguições, elas não conseguem se manter, caem e não se levantam. Uma das formas de abraçar as fraquezas, nós precisamos abraçar, reconhecer as nossas fraquezas, para que a nossa dependência seja total de Deus e de Cristo, para que Ele nos fortaleça. Uma das formas de nós abraçarmos as fraquezas é receber a força de Cristo para suportar a longa jornada de fé e fazer o que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Ele disse: não se preocupem com o amanhã, mas orem, dá-nos hoje o pão de cada dia. Mateus 6:34 e 6:11. A força de Cristo, o pão da satisfação, o pão que nos alimenta é Jesus. A força de Cristo é diária. O alimento que Ele é para nós é diário. A força de Cristo nos encontra apenas no presente para suprir uma necessidade existente agora. Por isso é pão diário, é cada dia. Ele vai nos fortalecendo até que atinjamos a maturidade e sejamos fortalecidos e prontos para passar e caminhar e vencer as nossas batalhas. O pão que desceu do céu é Ele que nos sustenta diariamente. Cristo é a nossa força diária. Conforme experimentamos a sua fidelidade, continuamos a nos fortalecer, nos tornamos livres para prosseguir na nossa jornada de fé. Deus não nos joga na selva para nos virarmos sozinhos. Ele vem conosco e Ele vem totalmente equipado para essa jornada. Sempre que nos sentimos sozinhos nessa jornada, sempre que nos sentimos fracos, inadequados, sempre que nos sentimos despreparados, aí onde encontramos Deus, em uma nova profundidade de intimidade. Podemos nos regozijar então
em nossas fraquezas. Porque isto dá a Deus a oportunidade de demonstrar a sua força na nossa fraqueza. Assim como Paulo, Pedro e Tiago, podemos também nos alegrar e nos deleitar nas fraquezas, nas necessidades, nos sofrimentos e nas perseguições, pois já sabemos que Deus vai aparecer. Vai provar a nossa fé genuína e vai confirmar que ela é forte. O próprio Jesus, ele abraçou a sua fraqueza. Ele se tornou quebrado, vazio, acabado, até o ponto de morrer na cruz. E então, o Deus que ressuscita mortos apareceu. A história mudou quando aperfeiçoou a sua fraqueza na fraqueza de Cristo. Eu creio que mudará também a nossa história quando nós convidarmos Cristo para fazer o mesmo na nossa fraqueza. Pois quando somos fracos, aí é que somos fortes. A história mudou, a história da humanidade mudou quando Deus aperfeiçoou a sua força na fraqueza de Cristo ressuscitando dentre os mortos. Tenha um bom dia e que Deus nos abençoe. E até amanhã.